Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar aí o nosso conteúdo da aula 15. Traz aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então fiquem ligados, prestem bastante atenção, a nossa aula começa agora. E é um tema muito legal, né? Falar sobre reino animal. Então vocês viram que o reino animal é um reino muito diversificado, formado por inúmeras espécies, né? E para tentar organizar, nós temos aí os filos que fazem com que eles se unam a partir das características que possuem, certo? E o primeiro deles que nós vamos falar é o molusca, que é representado pelos moluscos, certo? Então, os moluscos pertencem ao filo chamado molusca. Esse filo é um grupo diversificado de vertebrados marinhos, de água doce e também terrestres. Eles são caracterizados por ter corpo mole e muitas vezes protegidos por conchas calcárias, como a gente observa aí na nossa imagem. E um dado curioso é que este filo, ele só está atrás dos artrópodes no número de espécies. Então imagina, dentro dos artrópodes, nós vamos ver, nós temos a maior quantidade de espécies agrupadas, porque é nesse grupo que a gente tem os insetos, nós temos vários tipos de animais, certo? E o próximo grupo, abaixo dos artrópodes, com maior quantidade de espécies, né, é o molusca, né? Como a gente acabou de ver aí, que são esses animais que podem ser encontrados tanto em ambientes marinhos, como em ambientes de água doce e também em ambientes terrestres, tá? A principal característica deles é que eles possuem esse corpo mole. Então vamos aí para mais informações dos moluscos, desculpa. Nós temos aí que eles são divididos em classes, tá? Então, um filo é dividido em classes. A primeira classe que eu vou falar para vocês dos moluscos é a gastrópoda. É a maior classe que eles têm, né? E nessa classe estão inclusos os caracóis e os caramujos, como vocês podem observar aí na nossa imagem, né? Qual é a característica dos gastrópodas? Eles possuem corpo alongado e uma concha espiralada, né? Quando essa concha está presente, certo? E aqui, gente, é importante a gente informar os nossos alunos que nós temos uma situação ambiental que com certeza vocês já ouviram falar bastante, que é a questão do caramujo africano, certo? Com certeza vocês já ouviram falar que não se pode chegar perto do caramujo africano. Épocas de chuvas, esse caramujo ele aparece em grande quantidade. Mas por que é um animal que a gente não pode chegar perto? O caramujo africano, gente, ele não é da região amazônica. Ele foi introduzido, ele foi trazido de outro lugar. E quando ocorre essas introduções de animais em um ambiente que não é dele, pode causar problema. E no caso do caramujo africano, causou muito problema. Ele foi introduzido, trazido para a região amazônica para ser utilizado na alimentação, porque a gente sabe que o escargot é um tipo de molusco muito apreciado na alimentação. E aí tentaram utilizar o caramujo africano para isso, sendo que não deu certo, não ficou bom, o sabor não ficou agradável. E aí o que eles fizeram? Eles simplesmente descartaram esse caramujo na natureza. E na natureza ele virou uma praga. Ele se reproduz muito rápido e pode causar doenças nos seres humanos. Então é por isso que é preciso ter conhecimento,
é preciso ficar longe do caramujo africano, mas se você quiser matá-lo, existem as técnicas exatas que vocês precisam seguir, que é não tocar, estar com a mão coberta, colocar dentro de um saco, amarrar o saco, pisar, enfim. Vocês podem ter melhores informações nas secretarias de meio ambiente, que eles têm esse tipo de educação ambiental para lidar com essa praga que o caramujo africano se tornou. E por trazer doenças aos seres humanos, é preciso ter cuidado e conhecimento, certo? Voltando aí às classes dos moluscos, nós temos mais características na nossa cartela. Então, a outra classe é chamada de cefalópoda, né? E nessa classe nós temos as lulas, os polvos e os náutilos, né? São aí representantes da cefalópoda. Aqui, esses moluscos, eles possuem tentáculos, cabeça bem desenvolvida e capacidade de locomoção ativa, né? Com certeza vocês já viram vídeos de polvos e lulas nadando muito rápido, né? Nós temos espécies de polvo e lula que são gigantes, né? Que tem o tamanho muito grande. Então, eles têm essa capacidade de locomoção ativa. E quando a gente fala em cabeça desenvolvida, é principalmente por conta da formação dos olhos, né? Se vocês forem observar, os olhos de um polvo, ele chama muito atenção, porque se parece até um pouco com o dos seres humanos, né? Então, eles têm essa parte bem desenvolvida, diferente das outras classes dentro dos moluscos. Outra característica também é que nas outras classes do moluscos, nós temos uma cabeça, um pé e a massa visceral, né? E os cefalópodes, esses que a gente acabou de ver, representados aí pelas lulas, polvos e náutilos, eles têm tentáculos, né? Então, eles têm essa característica diferenciada. E vamos aí para mais uma classe de molusco, sendo que agora nós vamos falar da biválvea. E na biválvea inclui moluscos com conchas formadas por duas partes, certo? E essas partes que formam esses moluscos, essas conchas, a gente chama de válvulas. E aqui os representantes são as ostras e os mexilhões. Então, aí na imagem vocês enxergam bem uma ostra, certo? E elas têm a capacidade de fazer filtração de partículas alimentares na água. E aí, para que vocês entendam melhor sobre a vida, né, desse animal, da ostra, nós temos aqui a imagem, né? Nós temos, na verdade, um vídeo para mostrar para vocês como que esse animal ele é encontrado na natureza. Então, nós temos aí um representante que está no fundo do mar, certo? Aqui nós temos ele aberto. E aí, como vocês puderam observar, nós temos uma pérola. A pérola, gente, que é muito apreciada na produção de joias, essas pérolas são produzidas nas ostras, certo? E aí nós temos o vídeo que consegue mostrar aí um pouquinho como é que é feita essa formação. Então, gente, o que acontece? A pérola ela é produzida como um mecanismo de defesa das ostras. Então, vocês estão vendo aí que um parasita alcançou a parte interna dessa ostra. Para a ostra se proteger internamente, para que aquele parasita não faça mal a ela, ele faz essa produção aí, ó, de madrepérolas, envolvendo o parasita para tentar neutralizar esse perigo para ela, certo? E pode ser um parasita, pode ser uma areia, pode ser vários... o que ela filtrar ali, que não for bom, e ela detectar que aquilo não é bom e que ela precisa se proteger daquilo, ela se protege dessa maneira, formando aí as pérolas, né, que são
muito apreciadas na produção de joias, né? E aí a gente se pergunta, mas professora, é muito complicado para conseguir essas pérolas? Sim, gente. Como vocês podem ver, é uma produção natural desses animais, né, que são as ostras. E aí existem duas maneiras de conseguir as pérolas para fins comerciais, né? Naturalmente pode levar até 3 anos para você ter uma pérola formada e ser retirada sem danificar a ostra. Então é algo muito mais difícil de conseguir e é por isso que as pérolas mais naturais possíveis, que são dessas ostras que são encontradas no fundo do mar, elas são mais caras. Mas hoje existe o cultivo de ostras para ter uma produção maior de pérolas, o que ainda torna a pérola cara, porque não é um cultivo fácil, né? Essas ostras, elas são colocadas em redes, no fundo do mar, mas elas vão demorar um tempo, né, de 2 a 3 anos para se formarem. Então, todo o cuidado que se tem para retirar a ostra, para depois retirar a pérola sem matar a ostra, porque se trata de um animal, tudo isso requer muito cuidado e muito conhecimento, e por conta de todos esses cuidados, que a pérola se torna algo caro no mercado, tá? Então, a pérola que é produzida aí nas ostras, que são representantes dos moluscos, certo? E vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura corporal desse animal. Então, como eu falei para vocês, o corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral, na maioria dos moluscos, né? Lembrando que a gente tem a exceção dos cefalópodes, né? Que são o polvo, a lula, o náutilo, que são animais marinhos que, ao invés de pés, possuem tentáculos, certo? E tem uma variedade na forma e no tamanho de suas conchas. Então, nós temos aí essa estrutura básica, né? Podemos dizer assim, do molusco, que o que é importante a gente falar é que na cabeça nós temos a parte mais importante, né, que tem a parte sensorial desses animais. Esses tentáculos aí, eles vão permitir que os animais eles se encontrem, né, no ambiente em que eles estão. Então, eles têm essa importância, principalmente nessa parte do corpo deles, que é a cabeça. Mas só de olhar todas essas partes que tem na imagem, a gente consegue observar que ele é um animal que já vai ter um sistema digestório rudimentar, mas ele tem, né? A gente já consegue perceber que já tem aí, nós já temos características de um animal que está querendo ser evoluído, certo? Falamos dos moluscos e agora nós vamos para outro filo, que são os anelídeos, né? Então, neste filo, nós encontramos animais que possuem corpo segmentado, com anéis repetitivos ao longo do seu comprimento. Então, a gente observa bem essas divisórias. Vamos dizer assim, quando a gente fala corpo segmentado, é como se ele tivesse dividido. Então, na minhoca, como vocês podem observar aí na imagem, nós percebemos esses traços que são os segmentos, né? Nesse filo, nós temos minhocas, sanguessugas e poliquetas marinhos, né? Esses animais, eles são amplamente distribuídos em ambientes aquáticos e também terrestres, certo? Dentro desse filo, nós temos uma classificação, né? Como a gente pode observar na nossa próxima cartela. Seguindo o critério da presença ou ausência de cerdas, podemos dividir esses animais em 3 grupos. Os poliquetas são animais anelídeos que destacam-se por apresentarem uma grande quantidade de cerdas. Os parapódios atuam promovendo a locomoção e respiração em algumas espécies.
Os poliquetas, eles são exclusivamente marinhos, né? Eles são encontrados no mar, que é este animal, este anelídeo que você pode observar aí na imagem, certo? Outro grupo dentro dos anelídeos, nós temos aí os oligoquetas, né? Que destacam-se por apresentarem poucas cerdas em seu corpo. E esses animais, eles apresentam um sistema digestório adaptado para uma dieta de matéria orgânica em decomposição, certo? E o principal representante dos oligoquetas são as minhocas, né? Então, temos aí mais um vídeo para vocês perceberem bem esse corpo segmentado que as minhocas possuem, né? Temos aí uma minhoca comum, né? Fácil de ser encontrada. Então, esses segmentos também são chamados de anéis. Nós temos essa parte da minhoca mais diferenciada, que é o clitelo. E nós temos também essa diferenciação de boca e ânus neste animal, né? E uma coisa que é muito importante da gente falar na minhoca, gente, é quanto à fertilização do solo. No caso aqui, essa imagem que a gente está mostrando é a reprodução deles, né? Mas o que é importante a gente falar da minhoca, gente, é a questão da fertilização que as minhocas produzem por meio dos buracos que elas criam no solo, que permitem com que o ar entre, né? E como elas se alimentam de matéria orgânica, elas servem para aquele solo como adubo. Então, elas tornam o solo mais fértil, porque elas estão se alimentando e as fezes produzidas acabam deixando aquele solo mais apropriado para a produção, né? Então, nós temos aí na nossa cartela a importância das minhocas, né? Quanto à ciclagem da matéria orgânica, né? Então, as minhocas, que são esses animais, esses adelídeos, elas desempenham um papel vital na decomposição e na reciclagem da matéria orgânica. Algumas espécies são indicadoras de qualidade de solo e água. O que quer dizer indicadoras de qualidade? Indicadoras de qualidade quer dizer que naquele local, se aparecerem minhocas, é uma boa situação, tá? É algo bom, que está indicando que tem qualidade naquele solo, certo? Então, é por isso que as minhocas, elas são muito importantes quanto à ecologia e quanto à ciclagem dos materiais, que a gente sabe que esses materiais, eles vão passar por todo esse processo, certo? Falamos das minhocas e agora nós vamos falar de outro anelídeo que também é muito conhecido, que são as sanguessugas, né? Então, as sanguessugas não possuem cerdas e elas estão incluídas no grupo que a gente chama de hirudíneos, certo? Algumas espécies de sanguessuga são parasitas e alimentam-se temporariamente do sangue de alguns animais. Então, elas se alimentam de sangue, são hematófagas. Quem se alimenta de sangue é hematófago. A sanguessuga foi por muito tempo utilizada na medicina e em alguns casos ainda é utilizada para ajudar para melhorar aqueles casos de sangue acumulado, certo? Então, quando existem hematomas muito grandes no corpo e aquele sangue está ali preso, acumulado, era muito comum a utilização de sanguessugas, se não tivesse outros recursos mais adequados, né? Era comum essa utilização de sanguessugas para tentar drenar ali aquele sangue, porque ela se alimenta de sangue, né? Mas no caso de não estar precisando, ter uma sanguessuga ali se alimentando do sangue, com certeza é algo ruim para aquela pessoa e é por isso que a gente chama também de parasita. Certo? Então, nós falamos aí dos anelídeos e agora nós vamos para o filo que possui a maior quantidade de espécies no reino animal, que são os artrópodes, né?
Principal característica dos artrópodes, possui o corpo com partes articuladas, com umas patas ou pernas. Este filo de animais é o mais diversificado do planeta, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas, gente. É muito grande mesmo, né? Os artrópodes, eles apresentam um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, e esse exoesqueleto, ele é constituído por um carboidrato que a gente chama de quitina, certo? Então, o exoesqueleto dos artrópodes é de quitina. Para mais informações dos artrópodes, nós temos aí que, por eles possuírem um corpo revestido pelo exoesqueleto, eles não crescem continuamente, né? Então, esse exoesqueleto de quitina não permite que eles fiquem crescendo ao longo de sua vida. E aí, para se livrar, para que eles contornem esse problema, para que eles possam crescer, o que eles fazem? Eles trocam esse exoesqueleto, certo? E quando há essa troca, eles têm a possibilidade de crescer. Então, aí nós temos a imagem de um artrópode com a sua antiga carapaça, vamos falar assim, mas na verdade é o seu antigo exoesqueleto, que precisou ser trocado para que ele conseguisse crescer. E essa troca, gente, tem nomes característicos, né? Que a gente pode chamar de muda ou equidise. E essa troca ela pode ocorrer diversas vezes ao longo da vida animal, certo? Outra característica importante nos artrópodes é que alguns artrópodes, como a maioria dos insetos, sofrem um processo chamado de metamorfose, onde ocorre a transformação do seu corpo e do seu modo de vida. E aí nós temos a imagem do inseto que a gente mais conhece, assim, quando a gente fala em metamorfose, a gente lembra bem de quem? Da borboleta, né? Então a gente sabe que a linda borboleta que a gente vê voando por aí, em um determinado momento da sua vida, ela foi uma lagarta, certo? Então ela passa por todas essas modificações até se tornar uma borboleta, certo? Dentro dos artrópodes, gente, nós temos também os grupos, né? A organização aí quanto às suas características, ainda mais por ser um filo tão diversificado em espécies. Então, vamos começar aí com os aracnídeos, né? Que possuem 4 pares de patas locomotoras, um par de quelíceras e um par de pedipalpos, né? Esses aracnídeos, esses animais, eles não possuem antenas e o seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. E aí, dentro dos aracnídeos, quais são os representantes que nós temos? Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. São exemplos dos aracnídeos que estão presentes aí no filo artrópode. Outro grupo muito grande e diversificado que nós temos dentro dos artrópodes são os insetos, certo? Que possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem 3 pares de patas, um par de antenas e, em muitas espécies, 1 ou 2 pares de asas, né? Então, os insetos nós sabemos que são um grupo bem grande e eles estão dentro deste filo que são os artrópodes. Temos também dentro dos artrópodes, gente, os crustáceos, né? Que apresentam um corpo dividido em cefalotórax, prestem atenção que é junto, né? Cefalotórax e abdômen. Apresentam 2 pares de antenas e um número de patas variável, que vai depender, né? Possuem 3 ou mais pares de apêndices modificados como peças bucais. Então, um exemplo de apêndices modificados aí no caranguejo, por exemplo, são essas pinças, que a gente consegue observar bem aí na imagem, né? Temos também dentro dos artrópodes os quilópodes, né, que possuem um corpo alongado, dividido em cabeça e tronco, um par de antenas
e segmento do tronco contendo um par de patas. Então percebam aí na imagem que cada segmento, cada tracinho que a gente vê aí, nós temos um par de patas, né? Uma pata para cada lado, uma característica dos quilópodes. São animais carnívoros e terrestres, além de apresentarem apêndices capazes de injetar veneno para paralisar a presa, né? Então, são animais perigosos. Temos também os diplópodes dentro dos artrópodes, né? Que possuem aí este corpo alongado, um par de antenas e segmento no tronco contendo 2 pares de patas, né? Então, são características dos diplópodes que estão dentro dos artrópodes, certo? Vamos falar ainda de um filo que é exclusivamente marinho, ou seja, só é encontrado no mar, né? Que são os equinodermos. O nome equinodermo, gente, equino quer dizer espinho e dermos pele. Então são animais que têm o corpo repleto de espinhos ou projeções pontiagudas, como a gente pode observar aí na nossa cartela, certo? Então esses animais, eles vivem no ambiente marinho e destacam-se por seus representantes, em sua maioria, apresentarem um corpo repleto de espinhos ou projeções pontiagudas. Outra característica marcante nos equinodermos é a presença de um sistema vascular aquífero. Aquífero vem de água, tá? Também chamado de sistema ambulacrário. E aí nós temos a anatomia, né, de uma estrela do mar, que é um dos representantes dos equinodermos, né? Então, nesse animal, nós podemos ver bem identificado ânus, estômago, né, glândulas digestivas, pé ambulacral, que é uma característica deste filo, né? Então, são aí as partes que formam uma estrela no mar. E os grupos, né, as classes aí dentro do filo equinodermos são asteroides, ofiuroides, crinoides, holuturoides e equinoides. Gente, não se preocupem quanto ao nome, não se preocupem quanto a todos esses nomes estranhos que a gente fala, né, na nossa aula. Como eu disse para vocês, no primeiro momento assusta, porque é o primeiro momento que a gente está falando, né, desses animais, mas depois fiquem tranquilos que depois vocês conseguem, com bastante estudo, com bastante empenho, já lembrar desses nomes e tentar identificá-los a partir das características que foram dadas aí na nossa aula, certo? Essa foi a nossa aula.